Que a doce paz de Jesus esteja conosco, continue conosco, agora e sempre. O nosso assunto de hoje, para isto vivemos. Segunda carta de Pedro, ele disse assim, logo no início, versículo 1, ele disse assim, porque para isto fostes chamados, porque o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Parece que é triste isso, né? Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. E para isso viemos. Para isso fomos chamados. Para sofrer? Para padecer? Como Cristo foi? Então é interessante nós pensarmos nisso e aprofundarmos nessas questões para trazermos para o nosso dia a dia o melhor proveito para as nossas almas, porque o Evangelho é riquíssimo, a doutrina espírita é riquíssima, e sempre que nós desejamos e pedimos a inspiração do alto e nos esforçamos um pouco, nós conseguimos realizar em nós maravilhas, e em torno de nós também, como consequência. Evidentemente, desde os primórdios, desde que nós chegamos ao planeta, nos tornamos seres conscientes, porque na verdade, tudo que existe em nós, tudo que nós somos, nós é que assim fizemos, nós é que conquistamos. Por quê? Porque nós somos os arquitetos, não só do nosso destino, como se diz, mas somos os arquitetos, os edificadores da nossa própria evolução, da nossa íntima construção, da nossa edificação pessoal. Então, tudo aquilo que nós somos hoje, cada um fez o seu esforço, nos milênios transcorridos, em eras e eras, reencarnações e reencarnações transcorridas, não sabemos quantas. Mas pelo progresso que o nosso planeta já alcançou, por exemplo, na tecnologia, no avanço tecnológico, nós diríamos que nós estamos bem, obrigado, não é? Mas quando nós olhamos para os problemas que a sociedade enfrenta, pelos abusos, pelos excessos, pela infidelidade ao que nós já conquistamos, inclusive na própria tecnologia, muitas vezes mal usada, né? Dos bens materiais mal usados, da natureza vilipendiada, dos abusos de toda sorte, o desrespeito de uns para com os outros, que isso ainda é muito pungente, que acontece demais no nosso meio. Então a gente vê que há aí uma falta de sintonia com aquilo que nós consideramos material e aquilo que nós sabemos ser o lado espiritual, o lado ético-moral. Existe lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma comunicação de Lázaro, o amigo de Jesus, aquele de Betânia. Lázaro diz que toda época tem um vício e uma virtude que a perde, o vício, e que a ganha, que a faz ganhar, que é, no caso, a virtude. Toda época, dizendo. Isso na época da codificação, ele disse, né? Escreveu, então estava falando daquela atualidade terrena. E ele dizia que o vício da nossa época, então, era a indiferença moral. E a virtude era o avanço intelectual. Alguém nota alguma semelhança lá nos tempos de Kardec, quando Kardec codificou a doutrina e tudo, com a ajuda dos bons espíritos, e hoje o que nós passamos, nós encontramos muita semelhança, porque nós continuamos progredindo materialmente, o que é ótimo, porque isso dá conforto, isso propicia muita melhoria, inclusive íntima, se nós soubermos aproveitar, não é? Então, a tecnologia, principalmente, ela nos fornece conforto, nos propicia aproximação, a comunicação maravilhosa que está acontecendo, que todo mundo, ou quase todo mundo, tem acesso, né? À medida que vai avançando, a tecnologia fica barata. Quando surge, até hoje eu me lembro, o primeiro celular que nós compramos, não me lembro, era um, eu esqueci, era uma chique que tinha, eu só achava bonito demais, a gente
fixo, né? Então, você saía andando com aquilo e era chique demais na porta. E era diferente, era completamente diferente, era muito difícil, até para a gente comprar, a gente tinha que fazer uma inscrição, entrar numa fila, fazer uma conta, depois você compra o celular, troca o chip, não sei o quê, faz um monte de coisa, qualquer pessoa pode ter, isso é bom, é facilidade, dá conforto, né? Toda facilidade dá conforto, porém, todo mau uso, todo excesso, tende para o abuso, e pode causar então uma série de problemas. Então, por que nós estamos comentando isso? Porque nós nos lembramos da comunicação de Lázaro, que falava dos vícios daquela época, que na nossa opinião continuam sendo os vícios ainda de hoje, né? A indiferença moral. A indiferença moral. Então, o egoísmo exacerbado, aqueles filhos do egoísmo, o orgulho, a vaidade, os ciúmes, as desavenças, as mágoas, todas advindas do orgulho. O orgulho é o pai de todos os males, né? É um vício tremendo que nós nos apegamos a ele desde os primórdios. Nós entendemos assim, que quando nós éramos muito iniciantes, bem povos primitivos mesmo, pessoas primitivas, ao sairmos mesmo, digamos, das mãos do Criador, conforme está lá em O Livro dos Espíritos, nós de fato tínhamos, digamos assim, uma certa necessidade de sermos egoístas, para defendermos o nosso espaço, para conquistarmos o nosso alimento, para irmos à busca de alguma coisa material, porque a necessidade até então era material. Ninguém estava preocupado, nem tinha visão moral de que nós somos espíritos imortais, de que nós temos que respeitar o outro. Então era cada um por si, e quando muito os seus clãs, as suas famílias, as suas tribos, né? E no entanto, o que nós vemos hoje? Verdadeiras tribos, verdadeiros clãs assim se fechando, né? Egrégoras de pessoas apaixonadas. A nossa irmã falou muito bem, lendo ali, comentando Emmanuel, né? Sobre a questão das paixões. Gente, coisa horrorosa, né? Tudo que vai para o extremo é polar, é uma polarização, como houve na política, né? Uma polarização. E todo extremo é desequilibrante, né? Todo extremo é desequilibrante. Então, onde está o equilíbrio? É como o fiel da balança. O equilíbrio está no meio. O equilíbrio está no meio. Ou seja, no consenso, no diálogo, no debate saudável, no respeito ao outro, no respeito ao diferente. Aí que está o equilíbrio. E nós geralmente polarizamos, vamos para os extremos. Ah, se for do jeito que eu penso, muito bem. Se concordar comigo, eu fico chateada, fico magoada. O que é isso? Orgulho. Né? O que nos faz pensar que nós somos melhores que os outros? Todo mundo tem qualidades. E quase todos nós temos também defeitos. Então, vamos ver o que Emmanuel fala sobre esse versículo 1 da segunda carta de Pedro. Elevada percentagem de crentes considera-se imune de sofrimentos porque, no conceito da fé cristã, entregar-se às fórmulas religiosas é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. A pessoa que é afeita a uma religião, tem uma religiosidade, tem uma espiritualidade, acha por isso, porque tem fé em Deus, porque pratica com sinceridade uma religião, ela está imune de sofrimentos. Não está, né? Então, olha só, entregar-se às formas religiosas, algumas pessoas pensam, tem esse conceito. Não é que a fé cristã prega isso, não. Isso é o conceito pessoal de alguns irmãos, né? E de uma grande maioria até. E essas pessoas, então, candidatam-se, pensam que estão candidatando-se à beatitude imperturbável. A gente vê isso em todas as feições, em todas as denominações religiosas, inclusive nas casas espíritas. A pretensão de saber, a pretensão de ser, a pretensão de ser mais que o outro, que pensa diferente,
que é de outra religião. Então, é muito interessante nós termos esse respeito, sobretudo, ensinarmos para as nossas crianças e, sobretudo, praticarmos, dando exemplo. Eu falo das nossas crianças porque isso vem de casa, né? Então, em casa a gente ensina a orar, ensina a respeitar e, principalmente, nós temos que bater nessa tecla do respeito, porque senão nós vamos ser cidadãos de meia tigela e não vamos respeitar o outro partido, e não vamos respeitar o outro time, que vamos achar que todo mundo tem que pensar igual a gente, mesmo sendo espírita. Porque essas informações que nós recebemos, pelo amor dos nossos pais, pela união da família, e inclusive pela união e pela vibração positiva que existe nas religiões, elas são super importantes, elas modelam o nosso caráter. E quando nós vemos, nós estamos pensando como aquele grupo, porque o grupo ele tem uma força. Quando Paulo falou que nós somos o corpo do Cristo, né? Ele queria dizer também, além do corpo mesmo, ou seja, de fazer aquilo que Jesus faria, né? Somos seus representantes, etc. Além dessa conotação, existe uma outra conotação do corpo, o corpo cósmico, o corpo crístico. Nós fazemos parte, digamos assim, do corpo do Cristo, daquele Cristo cósmico. Todos nós fazemos. Então é preciso que nós saibamos disso e tenhamos essa atenção de fazermos o melhor possível o funcionamento nosso, porque nós somos parte do corpo do Cristo. Daquele Cristo que vai permanecer pelos séculos. Porque nós também permaneceremos. Nós um dia também vamos estar muito crescidos, muito mais crescidos, avançados espiritualmente, moralmente, não é? E vamos ser espíritos de luz. Né? Por isso que muitas vezes, Paulo, inclusive, na sua carta, em uma das suas cartas a Timóteo, acho que a segunda, ele fala, faça brilhar a sua luz. E em muitas outras ocasiões ele falava aos discípulos, Paulo de Tarso gostava de usar esse termo, brilhe a sua luz. Jesus disse. Então todos os espíritos guieiros da humanidade nos deram essa informação, que nós temos luz em nós, nós temos uma centelha divina, nós fazemos parte do corpo crístico. Ou seja, nós temos alguma divindade em nós. Não somos Deus, mas somos seres perfectíveis, embora a nossa ainda imperfeição. Não é? Isso é questão de tempo, é questão de nós nos adaptarmos e de nós querermos, mas termos essa informação é um passo interessante de nós darmos. Fazer essas informações que nós temos importância, e que se eu não fizer o meu progresso, ninguém vai fazer. E que para isso nós fomos chamados a reencarnar, chamados a viver aqui agora, nesse momento, aliás, tão importante, tão relevante do progresso humano, onde milhares e milhares de irmãos padecem dores indescritíveis em vários níveis. Em vários departamentos da evolução, em vários departamentos da vida humana, muita gente sofre muito. E a maioria de nós sofre. Seja pelo outro, seja pelo familiar, seja por nós mesmos, seja por conflitos, seja por dores mesmo, até físicas, por doenças, mas todo mundo sofre atualmente no planeta. Seja por medo, seja por pânico, seja por preocupações exacerbadas. Então, nós sabemos que as preocupações, os conflitos, que os problemas, eles existem para todos nós. E como resolver tudo isso? Se lá no início, lá, o Pedro já falou que para isso nós fomos chamados, para poder sermos como Cristo. Olha só. Mas, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer isso? Então, através dos nossos esforços, nós vamos minimizando as nossas dores, através das nossas meditações, das nossas reflexões, da nossa boa vontade, nós vamos fazendo a vida se tornar mais alta. Não é para o outro, é para mim mesmo, não por egoísmo, mas por saber que eu tenho que
construída, edificada por mim. Não nos faltam exemplos. E por mais que a gente fique até com medo, né? Porque quando Pedro fala, para isso que nós fomos chamados, porque o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Então, o exemplo de quê? De sofrimento? Sim, de sofrimento, mas também de emancipação, também de independência, também de não egoísmo, também de amor. Porque o amor, o próprio Pedro diria mais na frente das suas cartas, o amor cobre a multidão de pecados, e cobre mesmo. Tanto que quando nós conseguimos desenvolver alguma amorosidade, nós conseguimos realizar grandes coisas. Há pessoas que fazem umas coisas que a gente acha que acredita como essa pessoa conseguiu isso. Seja a construção de uma casa, uma coisa mais completa, seja o cuidado, fazendo, por exemplo, ganhando o salário mínimo, cuidar de 2, 3 filhos. Como? Não dá. Lá na nossa casa não dá. Não é? Então, o que significa isso? Que é o amor que supre essas faltas, que aumenta a criatividade da pessoa. O amor aumenta a criatividade da pessoa, aumenta a capacidade de improvisar recursos, de alargar aquele dinheiro que é curto, de aumentar a resistência física, para passar, por exemplo, noites e noites, às vezes acordada, cuidando de um enfermo, de um ente querido, ou até de um amigo que esteja necessitando, por exemplo, de cuidados médicos, enfim, que esteja enfermo, etc. Né? Então, o que nos dá essa elasticidade e essa capacidade de improvisação e de resistência até mesmo física? Amor, amorosidade. A gente deu o exemplo do Chico, né, gente? A história do Chico Xavier e muitos outros, graças a Deus, Eurípides Barçanufo, né? Tantas pessoas assim, que com simplicidade e com muito pouco dinheiro ajudaram muitas pessoas, transformaram toda uma sociedade e deixaram-nos um exemplo. Então, o exemplo do Cristo, embora seja a cruz, é uma cruz que brilha e é uma cruz que vai à nossa frente, nos guiando para o bem, que nos reforça, que nos anima. Não é uma coisa de derrotismo, mas de bom ânimo, de crença verdadeira, de fé, de confiança plena. Nós devemos desenvolver, nessa época difícil que nós estamos vivendo, uma irrestrita confiança em Deus. Irrestrita. Nós não temos que questionar. Veio para mim? Eu vou fazer. Eu não tenho recurso. Mas Deus proverá. Aquela história, Deus proverá. Não é? Não por excesso, por vaidade. Porque se nós formos pelo caminho da vaidade, logo, logo, nós caímos. Ela nos conduz a um abismo. É por isso que muita gente começa muito bem, até mesmo na doutrina, eu conheço alguns exemplos de pessoas que fundaram casas espíritas, que quando a pessoa pende um caminho de vaidade, de egoísmo, de orgulho, de querer preponderar sobre os outros, de querer fazer coisas que ela quer fazer quase que para si, para seu próprio deleite, vamos dizer assim, sem a necessidade, de fato, né? Ela não tem realmente a simpatia dos bons espíritos, não tem. E aquilo não vai para frente, normalmente não vai, até chegar no ponto da pessoa abandonar tudo e sumir tudo, certo? Por quê? Porque não dá certo, não funciona. E por que a humildade funciona? Porque ela é uma luz. Ela é uma prova incontestável de superioridade moral. Qual que é a necessidade de a gente chegar num lugar muito grosso, querendo achar que é melhor que os outros e tomando os primeiros lugares? Então, Jesus nos esclareceu a exaustão sobre essas questões. Depois, como se não bastasse, Paulo de Tarso reforçou, e todos os espíritos, os evangelhos todos, são cheios de exemplos nobilitantes de pessoas de caráter. E nos convidam todos eles, e nos explicam a exaustão mesmo. Só não vê quem não quer, quem nunca leu uma parte do Evangelho, seja do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que digamos é um resumão, né? Mas seja mesmo lá o Evangelho de Jesus, lá a Bíblia, o Novo Testamento. Nós vamos ver coisas
dia e a gente refletir naquelas questões, a gente fica muito feliz. E a vida descortina para a gente, tira aquele véu de preguiça, de desânimo, de ficar só pensando em coisa ruim. Por quê? Porque Deus é amor e Jesus é amor também. E Ele veio nos trazer esse exemplo, não só de sofrimento, mas de vida verdadeira. De vida verdadeira. Né? Porque quando nós entendemos um pouquinho da doutrina espírita, nós vemos que a morte de fato não existe. Ela não existe. E que a realidade que eu consegui construir aqui, os feitos, as amizades, o progresso, né? Principalmente do lado do ponto de vista moral, do ponto de vista mesmo afetivo, desde que seja saudável e tudo baseado mesmo no Evangelho, é uma bagagem que nós levamos para o outro mundo. E nós vamos continuar lá do mesmo jeito que nós estamos aqui. Então não precisamos ter medo. Eu gosto muito de pensar, eu tenho pensado muito, a minha vida tem sido muito difícil com familiares doentes, assim mesmo, sabe? Um filho que tem uma doença degenerativa, e é muito difícil, sabe? Muito difícil uma pessoa assim, que vai perdendo a memória, que vai perdendo o controle físico, né? E você viu aquela pessoa assim, brilhante, né? E depois, então o que é isso? É Deus na vida da pessoa, é Deus na vida da pessoa, mostrando o caminho do sofrimento, da regeneração. Se não for dessa vida, certamente de vidas passadas. Então, que bom que nós temos a oportunidade de ajudar essa pessoa a atravessar essa fase tão difícil, com amor, né? E é muito difícil, gente, é muito difícil. Então, para aliviar um pouco, eu tenho pensado muito que, de fato, a morte não existe. E que, independentemente de como nós estejamos, vai ser indiferente se eu estou aqui no planeta encarnado ou se eu estou no plano espiritual. Porque o que nós temos que fazer? É trabalhar o máximo possível aqui, né? Para nós também chegarmos do outro lado melhorados. Para isso nós somos chamados à reencarnação. Nós temos um corpo, né? Temos um corpo físico, temos a oportunidade de fazer mil coisas com esse corpo, de conversar, de ter uma conversa saudável, de assistirmos a algumas pessoas, de fazermos alguma coisa útil, de prestarmos um serviço, seja carregar alguma coisa para aquela pessoa, carregar o fardo, literalmente, ou carregar o fardo, digamos, das dores que aquela pessoa porventura tem, ou das pessoas que nos rodeiam. Então nós temos a oportunidade. Na reencarnação, são oportunidades imensas de elevação, de aprimoramento, e é para isso que nós somos chamados. Por isso é que a gente tem que ver na dor uma mestra, a gente tem que ver na dor ensinamento, e não tristeza. E não tristeza. Claro, a gente chora de vez em quando, né? Porque nós somos humanos, somos fracos, mas, sobretudo, agradecemos a Deus a oportunidade santa e bendita de conhecer o Evangelho e de poder praticá-lo em todos os momentos do nosso dia a dia. Não precisa de ocasião especial, não precisa ser na casa espírita, não precisa ser na casa religiosa. Muito bom, é um anteparo, é uma reunião agradável, é uma força, é um lucro. Mas, se nós estivéssemos em qualquer outro lugar, porque nós já conhecemos, daria para nós levarmos a nossa vida com dignidade, com amorosidade e com fé irrestrita na verdade divina. E diz Emmanuel também, na apreciação de muita gente, os que oram, nunca deveriam conhecer a dor. Não tem lógica, né? Não tem lógica. Os que oram nunca deveriam conhecer a dor. O socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca terrestre, segundo as bajulações recebidas. Então, o conceito que nós temos ainda da divindade é tão pequeno que às vezes a gente pensa assim, dar uma bajuladazinha básica para merecer algum reconhecimento, alguma coisa. E não é isso. O que Deus espera de nós, com toda certeza, não existe comparação, é claro, mas podemos espelhar a relação, por exemplo, pai e filho, mãe e filho, né?
queremos os nossos filhos que eles cresçam, que eles sejam gente bem, que eles sejam pessoas de êxito espiritual, de êxito moral. Se der para ficar rico, beleza, pode até ficar, mas não isso. Se der para ter sucesso profissional, se isso for reflexo do sucesso espiritual, ótimo. Mas nem tanto isso. Porque nós não viemos aqui no mundo para isso, para sermos celebridades, para sermos famosos, para termos um lugar de destaque. Nós viemos aqui para nos edificar intimamente. E para isso nós temos que olhar para dentro. Nós temos que ver a quantas andam os nossos progressos em todos os setores da nossa vida. No vinho de luz, no capítulo 117. Não somente os homens vivem na lei de permuta. A gente pensa que só a gente faz trocas, permutas. Aí olha o que ele fala. As forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. A movimentação do bem pelas forças divinas é baseada no mesmo princípio, ou seja, de troca. Nós temos que fazer algo, né? Em troca. Não é uma barganha vulgar, não. Mas as forças divinas também precisam dessa movimentação. Precisa que nós ofereçamos alguma coisa, que nós queiramos, que nós busquemos. Por isso, Jesus dizia, quem busca, acha. Quem pede, recebe. E aquele que bate, a porta se lhe abrirá. Então, é interessante nós fazermos isso, pensarmos nisso, termos certeza disso, porque nos ajuda. Quem busca, acha, quem pede, recebe. A Deus, a espiritualidade, mas nós temos que saber o que nós estamos pedindo. Não é isso? Temos que saber se aquilo realmente é necessário. Nós não vamos pedir balela, coisas fúteis, bens materiais, não tem nem cabimento. Né? É indispensável, diz Emmanuel, que as turmas de bons obreiros se dirijam às regiões de serviço preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Às vezes a gente vê algumas pessoas assim mais simples dizendo assim, Deus está me testando. Meu marido fez uma coisa lá, não sei o quê, ou meu filho, assim, Deus está me testando. Gente, Deus não testa ninguém. Ele é. Ele não faz, aplica teste assim para nós, né? Então, esse é um pensamento infantil. Mas, aqui olha o que o Emmanuel fala, é indispensável que as turmas de bons obreiros, os trabalhadores, se dirijam às regiões de serviço. Nós quisermos ser bons obreiros, bons trabalhadores, da causa espírita, da causa do Cristo, da causa do Evangelho, nós devemos nos dirigir às regiões de serviço, preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Um dos maiores equívocos, e eu acho que acontece, é as pessoas acharem que existe uma zona especial de serviço para mim, para os espíritas. Não existe. A seara é um mundo de serviço. É onde eu estiver, é no trânsito, é na escola, é onde eu trabalho, é dentro da minha casa, que é esse lugar. É com os entes queridos, com os entes menos queridos, muito mais. Porque nós sabemos que na família, de acordo com as provas, de acordo com as experiências pregressas, de acordo com os antagonismos, etc., por vários motivos, existem lares onde, a maioria dos lares tem aquelas pessoas que se unem realmente pela afeição, mas existem dentre eles, alguns que saem, destoam, que são diferentes, que pensam de outra forma, que buscam outras coisas, outros valores, saem dos trilhos. E isso causa muita confusão, mas isso também é necessário, porque a seara é o mundo. E as pessoas que são, digamos, más no conceito nosso, elas não deixam de ser filhas de Deus e nem de ser nossos irmãos. E muitas vezes são até irmãos consanguíneos, muitas vezes são pais, muitas vezes são mães, não é? Então isso acontece e nós devemos, porque como dizia lá Pedro, para isso fomos chamados. Nós não fomos chamados para participar de um banquete de luz aqui na Terra. Até temos o Evangelho, por exemplo, um banquete de luz, né? Mas se nós não soubermos valorizá-lo e praticá-lo, ele deixa de ser um banquete de luz para ser uma mera informação. Aí eu tenho conhecimento e isso aumenta a minha responsabilidade.
Porque eu tenho conhecimento, mas não pratico. Não é? É aquela história que contam que Jesus chora, né? Por pessoas que conhecem o Evangelho e não praticam. Não é tanto pelos malfeitores. Né? Por quê? Porque os malfeitores eles estão no outro patamar. Eles precisam ser ajudados para que eles tenham mais conhecimento. Eles precisam ser aceitos, eles precisam ser amados. Né? Então, e é difícil, é uma tarefa difícil. Mas se nós somos bons obreiros e quisermos com sinceridade, nós conseguimos. Porque tudo é possível àquele que crê. A afirmativa de Pedro indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Agora, gente, sofrer pelo bem é outro nível de coisa, né? E por que alguém sofre pelo bem? Ela já tem preparo. Ela só vai sofrer pelo bem se ela tiver preparo. Paulo disse a Timóteo, na segunda carta, por isso te lembro, desperte o dom que há em ti. Que dom que nós temos? Vários. Nós temos vários dons. E nós não despertamos. Porque a gente fica esperando alguém falar, me elogiar. Não. A gente tem que descobrir. Eu sou capaz disso. E uma das coisas principais que nos ajuda a descobrir os dons e despertá-los é a boa vontade. É a busca sincera. Essa busca sincera do bem, ela deve estar à frente de todos os nossos atos. Cada dia, ao acordarmos, lembrarmos, eu vou buscar sinceramente o bem para mim, para minha íntima edificação e para as pessoas que nos rodeiam, que se aproximam de nós. Adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. Lá no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta demais para os Espíritos sobre essas questões, né? O que é que nós viemos fazer aqui? Qual é a importância da reencarnação? E aí eles respondem assim de uma forma, todo mundo conhece um pouquinho, sabe, de uma forma espetacular, né? E a Joana continua dizendo assim, nada ocorre na vida por acaso ou descuido da consciência cósmica, impressa na individual. A lei mais maravilhosa e que regula todas as outras é justiça, amor e caridade. Por isso, nós estamos muito bem se nós botarmos isso na prática. Lei de justiça, de amor e de caridade. Todas as outras leis naturais estão submetidas ao amor divino. Porque tudo que Deus faz, inclusive as dores nossas, que na verdade Ele provoca, mas são consequências dos nossos atos, né? Seja no passado, enfim, no presente, inclusive as dores, tudo isso de alguma forma acontece com a permissão de Deus para nos enobrecer o caráter, para despertar em nós a tal da consciência plena. Então, é interessante nós nos apercebermos de que nós fazemos parte da consciência cósmica. Nós fazemos parte do corpo do Cristo, nós fazemos parte desse mundão enorme e do cosmos e do universo. Estamos submetidos todos, às mesmas leis naturais. Na pergunta 614 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o que se deve entender por lei natural? O que se deve entender por lei natural? Os Espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus, impressa em todos nós. Aí quando ele pergunta, impressa onde? Na consciência. Na consciência. Por quê? Somos herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros do Cristo. Isso não é maravilhoso? Olha o pai que nós temos, gente. Olha o irmão maior que nós temos aqui na Terra, né? Então tudo isso nos anima e nos convida a reflexões mais profundas, né? Uma coisa que eu chamo a atenção é com relação aos automatismos. Por quê? Porque muitas vezes, pela correria do momento atual, pela agitação, pela complexidade da sociedade contemporânea, nós fazemos muita coisa por automatismos. Então, que tipo de coisa nós deveríamos, já que pela pressa nós automatizamos, que tipo de automatismo nós deveríamos buscar? Automatismos positivos, então de gentileza, de bondade, de perdão.
coisas boas. E não aquelas coisas que deveriam ter ficado lá para trás, para trás deles. Né? Por exemplo, o ato de revide, que é a vingança. Diz Emmanuel que quando nós muitas vezes falamos eu vou fazer justiça, nós estamos, a nossa justiça, diz ele, tem cheio de vingança. Olha que coisa triste. Coisa triste, né? Vingar, guardar mágoa, tudo isso é coisa que já deveria ter ficado para trás, nos momentos primeiros da nossa evolução. Justifica isso quando nós ainda não caminhamos, nós já caminhamos um pouco. Então, é necessário nós pensarmos. Se nós não pensarmos nisso, nós vamos ser dominados pelos automatismos que vêm de vidas pregressas, às vezes vícios que nós trazemos de outras vidas, maus hábitos. E às vezes toda uma sociedade tem aquele mau hábito. Toda uma sociedade, às vezes uma família, tem aqueles costumes esquisitos que vêm de geração em geração. E eles às vezes chamam até de tradição familiar. Porque meus ancestrais faziam assim, né? Tiravam o olho de não sei o que do bicho para comer. Uma das coisas mais esquisitas do mundo. E as pessoas ficam, às vezes, colocando isso assim, como se fosse uma coisa muito fina e muito necessária. Então, imaginemos em qualquer ato de impiedade, seja com animal, seja com pessoas, seja com a natureza, o quanto de espírito obsessor que vem junto conosco quando nós praticamos esse tipo de delito, porque é um delito. Então, os automatismos, digamos, negativos, que se justificam pela pressa, mas não se justifica pela nossa educação. Então, se eu passo despercebido para Zé Roberto, e nem cumprimento Zé Roberto, Zé, desculpa, eu vou correndo para cumprimentar pela pressa, né? Mas a gente automatiza o gesto. Eu não precisa de conversar o dia inteiro, igual eu estou conversando aqui, né, Zé? Mas basta cumprimentar com educação e a pessoa vê que você viu, você está com pressa e vai embora, ok? Ninguém está pedindo exageros da nossa parte. Apenas gestos, pequenos gestos, sabe? De bondade, de cooperação, de atenção. Da mesma forma que nós recebemos e gostamos de ser bem recebidos, todo mundo gosta, não é? E a questão de ser consciente. Ser consciente da minha realidade. Não é ser consciente, é crítica social, eu sou analista, eu sou isso, aquilo. Muito bem, faz parte do meu acervo de conhecimento, de todos aqueles que têm. Okay? Mas isso não é o mais importante. O mais importante é eu ser consciente das minhas possibilidades, do que eu vim fazer no mundo e o que eu vou levar daqui, a quantas anda o meu progresso, vigiar os meus pensamentos, ter consciência das nossas virtudes que as temos e dos nossos vícios, dos nossos deslizes, né? Daquilo que está pegando, né? Quando uma coisa me incomoda muito, eu volto, tenho que voltar, fazer uma análise, olhar para dentro, por que você está me incomodando tanto? Né? Por que aquela pessoa me incomoda tanto? Por que eu não simpatizo? Então, façamos perguntas a nós. Em silêncio, no silêncio da oração, lá no nosso cantinho, e a gente descobre as coisas boas e vai crescendo. O melhor de tudo é que a gente vai crescendo, né? Interiorizar-se cada vez mais sem perder o contato com o mundo físico e social. Deve ser a proposta equilibrada de quem deseja realizar-se no encontro com os valores legítimos da existência. Esse versículo de Paulo a Timóteo, na primeira carta, no versículo 6, ele diz: todos te lembro, desperte o dom que há em ti. Então, que nós despertemos os dons que há em nós. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, abençoe cada um, nos propiciando muita paz, mas que nós busquemos essa paz e possamos segui-la. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada a todos.